Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu maior tesouro. Deus prova o seu coração para ver se verdadeiramente está nele ou está nas coisas dessa terra. Assim como naquela época, Jesus provava o coração dos fariseus e Jesus observava que havia avareza e ganância no coração dos fariseus. Ele usou vários exemplos através de parábolas, fez várias analogias para tentar explicar que muitas vezes o nosso coração humano, ele é um coração dividido. Nós nos apegamos a essa terra, nós nos apegamos à vida nessa terra. Jesus usou um exemplo de uma parábola, que é a parábola do administrador infiel, para mostrar que muitas vezes o nosso coração, ele também é infiel a Deus. E ele falou que quem é fiel no pouco também será fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. O Senhor tem nos observado durante muitos anos da nossa vida. Muitas vezes nós pedimos e pedimos, mas não recebemos as bênçãos porque pedimos mal. Pedimos para esbanjar em nossos prazeres, em nossas vontades, ou muitas vezes inconscientemente para alimentar a nossa ganância e o apego do nosso coração. E quando o Senhor vai provar a nossa fidelidade, Ele prova nas pequenas coisas, e na maioria das vezes nós somos reprovados. Jesus prova a nossa fidelidade no tempo que damos a Ele, e aí Ele vê se verdadeiramente nós estamos servindo porque o amamos, porque o desejamos, porque queremos estar com Ele, ou apenas porque queremos algo da parte dEle. Ele prova o nosso tempo, quando as pessoas estão precisando da ajuda de Deus, do favor de Deus, elas conseguem encontrar uma capacidade de buscar em muitos momentos. Elas buscam quando acordam, elas passam o dia em oração, elas vão ao monte, elas fazem consagração, elas têm disponibilidade de fazer campanhas. E aí finalmente elas conseguem alcançar o milagre. Elas alcançam e da maioria das vezes deixam a presença de Deus. Quando elas recebem a bênção depois de um tempo, elas já não têm mais aquele tempo. A capacidade de buscar igual buscava antes não é mais a mesma. Elas já estão cansadas, estão ocupadas demais, estão cheias de afazeres demais para conseguir dedicar ao Senhor o mesmo tempo que elas dedicavam quando estavam precisando. Isso, amados, é da nossa natureza humana. Nós somos assim. É uma grande falha nossa. Nós buscamos quando nos é conveniente. Já percebeu aquela pessoa que só se aproxima da gente quando precisa? Tem pessoas que somem na nossa vida e só se aproxima da gente quando ela precisa de alguma coisa. É ela passar por algum momento difícil, lá está ela de volta. Mas depois que ela recebe, que ela melhora, ela nem lembra da gente. Deus tem provado o nosso coração e Ele tem provado a fidelidade do nosso coração. Aonde está verdadeiramente o nosso coração? Uma coisa que Deus sempre me exortou durante toda a minha vida, Ele sempre falou ao meu coração: filha, seja sempre fiel em tudo, mesmo no pouco, mesmo naquele que não é o suficiente, mesmo naquilo que você acha que é insignificante, seja fiel. Porque assim, quando você tiver o muito, o seu coração não se apegará à avareza e você não deixará de ser fiel à minha presença. Ou seja, se você é fiel em todo o tempo, mesmo no pouco, mesmo naquilo que você acha que é insignificante para Deus, aquele tempinho que você acha que é insignificante, mas você é fiel a Deus, aquela oferta, aquele dízimo que você acha que é tão pequeno, mas mesmo assim você é fiel a Deus, quando Deus te abençoar, quando você provar da abundância, da prosperidade, o seu coração não se apegará à ganância das riquezas e você continuará sendo fiel mesmo assim.
Porque Deus nos prova e Ele nos observa. Se essa pessoa não está sendo fiel nem no pouco, nem naquilo que é contado, imagine quando ela tiver abundância. Será se ela vai se lembrar de mim? Será se ela vai se lembrar da minha presença? Será se ela vai se lembrar da minha palavra? Aleluia. Deus tem falado aos nossos corações. Amados, nós estamos sendo provados para ser aprovados. Deus observa cada atitude, cada palavra. Às vezes eu me pego em oração e eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda a ser aprovada, porque a nossa natureza humana é tão falha, o nosso coração é tão pecaminoso. Tem dias que a gente se deixa levar por tantas dificuldades, por tantos problemas. Tem dia que a gente se deixa levar, muitas vezes, por tantos pecados, por tantas falhas. O nosso coração se entrega aos nossos próprios prazeres. A gente se deixa levar pela ira, a gente se deixa levar pela avareza, a gente se apega e não queremos dividir. Quantas pessoas você conhece que estavam na presença de Deus, estavam servindo ao Senhor e depois de receber a bênção, elas foram embora. Elas já não se lembram mais, ou muitas vezes voltaram até viver suas antigas vidas. Deus os limpou, Deus restaurou, Deus curou, Deus libertou, Deus transformou a vida dessas pessoas. Elas receberam a bênção, mas voltaram depois a se revirar na lama, não é mesmo? Mas nós fomos chamados para viver uma nova vida, aleluia. Nós fomos chamados para viver uma nova história. Deus tem falado poderosamente aos nossos corações, Ele tem nos exortado, Ele tem falado o que Ele quer de nós, Ele tem falado aonde Ele quer que o nosso coração esteja centrado. E Ele te pergunta hoje: você sabe aonde deve estar o seu coração? Você sabe aonde deve estar o apego do seu coração? Será se você sabe? Aleluia! Porque muitas vezes o nosso coração está apegado a tantas coisas e não a Deus. E nem sempre é o dinheiro. Às vezes o nosso coração está apegado a um relacionamento. Tem pessoas que amam mais o seu parceiro do que o próprio Deus. Tem pessoas que têm uma dependência emocional tão grande ao seu parceiro, ao seu cônjuge, ao seu namorado, à sua namorada, que se Deus falar para essa pessoa que ela tem que escolher entre Deus e ela, é capaz dela escolher o seu parceiro e não escolher a Deus, porque o apego é tão grande, a idolatria que existe no coração é tão grande. Amados, o nosso coração é um coração idólatra. Nós temos uma facilidade muito grande de idolatrar pessoas, idolatrar coisas na nossa vida. E muitas vezes isso é inconscientemente. Eu conheço pessoas que têm uma idolatria por filhos, tão grande que não conseguem enxergar. É claro que todos os pais, amam, incondicionalmente ali os seus filhos e fazem tudo por eles. Mas existe até um limite daquilo que você deve ou não deve fazer. Muitas vezes até pelo bem daquele filho. Mas a idolatria que existe no coração é tão grande que às vezes o pai e a mãe ficam cegos. O filho está no erro, o filho só vive aprontando, mas o pai faz tudo o que o filho quer, porque existe um amor muito excessivo, um cuidado muito excessivo no coração de atender às vontades daquele filho. E aquele pai muitas vezes acaba até se dando mal, acaba até se envolvendo em problemas. Eu conheço pais que hoje estão em situações de dívidas absurdas, que entraram em situações precárias e tomaram decisões erradas para atender a necessidade e a vontade dos filhos, sendo que não era a vontade de Deus. A idolatria no nosso coração é tudo aquilo que você coloca acima do lugar de Deus na sua vida. Se Deus tem um lugar no seu coração, mas você coloca algo acima desse lugar, ou algo que te domine e te conduza mais do que a própria vontade de Deus, você pode saber que isso é uma idolatria no seu coração.
Eu falo por mim mesma. Muitos anos da minha vida eu precisei entender por que as bênçãos não aconteciam, por que Deus não materializava algumas bênçãos na minha vida, por que Deus não resolvia alguns problemas na minha vida, e eu vim entender porque ainda tinha em algumas áreas uma idolatria no meu coração. Áreas em que eu desejava tanto, áreas em que eu amava tanto, e eu amava mais do que às vezes o próprio Deus, colocava acima mais do que o próprio Deus, isso inconscientemente. Mas quando o Senhor decidiu tratar com o meu caráter, tratar com o meu coração, Ele revelou as minhas fraquezas. E Ele revelou, aonde estava ali o erro do meu coração. O Senhor está falando para mim e para você que é tempo da gente se autoexaminar. Aonde está o erro do nosso coração? Quais são as áreas da nossa vida que a gente tem se apegado demais, mais até do que a própria vontade de Deus? Áreas essas que inconscientemente podem ser até uma idolatria dentro de nós. Tem pessoas que idolatram pessoas, tem pessoas que idolatram animais, amor excessivo aos seus animais. É claro que nós precisamos ter amor aos nossos bichinhos. Eu mesma tenho um cachorrinho. A gente trata, como se fosse até um membro da família, mas até nesse amor tem que ter um limite. Até nesse amor. E isso é algo que o Senhor sempre me exortou a minha vida inteira. O Senhor falava ao meu coração: filha, você tem um apego excessivo a esse cachorro. E eu questionava, as pessoas me questionavam sobre isso. Eu falava: gente, mas é um amor, o que tem? Eu sou uma pessoa que cuida bem dos bichinhos, eu amo os animais. Mas no fundo, eu não queria admitir que tinha um amor excessivo demais. Teve uma época que a minha cachorrinha adoeceu e ela quase morreu. E eu entrei no profundo desespero. É claro, natural, a gente não quer perder, a gente ama, a gente cuida com tanto carinho. Mas o desespero foi tão grande que parecia que eu estava perdendo a minha mãe ou meu pai. E Deus, depois de um tempo, Ele me exortou dizendo: filha, você pode amar o teu animalzinho. Filha, você pode cuidar dele. Você pode zelar dele. Mas você não pode idolatrá-lo. Esse amor não pode ser excessivo. Como você pode amar mais um animal do que uma própria pessoa? E eu falava isso. Pois eu amo mais os animais do que as pessoas, porque os animais são fiéis, os animais amam a gente, eles retribuem esse amor. E o ser humano não, ele dá uma punhalada pelas nossas costas. Eu falei isso muitas vezes. E Deus me exortava e falava: filha, isso é uma idolatria. Você amar mais um animal do que um próprio ser humano é uma idolatria. É um amor excessivo. E é um amor que não me agrada. Você consegue perceber o que Deus quer falar? Mas a gente usa a justificativa, nada a ver, é um amor. Eu estou só amando meu filho. Que mãe que não ama o seu filho? Que pai que não ama o seu filho? Que marido que não ama a sua esposa? Que esposa que não ama o seu marido? Não é? Que pessoa que não ama um grande amigo? Tudo bem, a gente pode até pensar dessa forma, mas Deus, Ele sonda as raízes deste amor. E nem todo amor, entenda o que eu vou te dizer, nem todo amor é saudável. Por mais que amor é um dom supremo, por mais que o amor é um dom lindo, e é algo que nós precisamos ter no nosso coração. Se a gente não tiver amor, a gente não vê o reino de Deus, a gente não conhece o reino de Deus, a gente não entra no reino de Deus. Mas existem formas de amor que não agrada a Deus, porque são formas de amor excessivas, são formas de amor que acabam se tornando idolatrias, e Deus prova o nosso coração. Muitas vezes o amor de muitas pessoas é ao dinheiro. Tem pessoas que são tão apegadas ao dinheiro que não ajudam ninguém. São pessoas avarentas. São pessoas que não fazem nada por ninguém. Você pode perceber. São pessoas que não ajudam ninguém. Não põem a mão no bolso para fazer nada por ninguém. Não põem a mão no bolso para socorrer ninguém. São pessoas que fazem questão até de mínimas coisas. Fazem questão até de pequenas moedas. Mas elas fazem questão de cada centavo. Porque são avarentas, porque são gananciosas, só pensam ganhar mais e mais e mais dinheiro. Eu sei que a gente tem que ter sonhos, projetos e sempre querer ter o melhor na nossa vida, e lutar, estudar, planejar para ter o melhor.
Mas tem pessoas que são gananciosas, quanto mais tem, mais elas querem. Ela já tem o seu salário, ela já tem o seu sustento, ela já tem a sua renda, ela já vive uma vida próspera, ela já tem condição de viver uma vida abençoada, elas têm suas contas em dias, ela tem dinheiro na poupança, elas têm dinheiro em condição de viajar, mas elas querem mais e mais dinheiro e ficam pensando em arrumar formas de ganhar mais e mais dinheiro. Talvez se a gente olhar de uma forma simples, você pensa, mas isso não tem problema, isso não tem nada a ver, ela só está querendo melhorar de vida. Sim, mas no fundo do coração, Deus prova e Deus encontra ali uma avareza, Deus encontra ali uma ganância, Deus encontra ali um apego ao dinheiro. Aleluia! Deus está falando comigo e com você. O seu coração e o meu coração não pode estar apegado a nada que não seja o amor e a vontade de Deus. Nós podemos amar os nossos maridos, amar os nossos filhos, amar a nossa vida aqui na terra, amar e sonhar, projetar coisas novas na nossa vida, mas jamais o nosso coração deve idolatrar ou se apegar a coisas mais do que nos apegamos a Deus. O inimigo, desde o início da antiguidade, desde o começo da humanidade, o inimigo sempre tentou substituir no coração do homem, quando eu digo no coração do homem, é no coração do ser humano, que é tanto homem quanto mulher, ele sempre tentou substituir, colocando coisas que o homem pudesse amar mais do que a Deus. Olha no jardim do Éden, Adão e Eva estavam ali vivendo uma vida perfeita, centrada na vontade de Deus. Adão estava comandando aquilo que foi colocado debaixo da sua autoridade, os animais, aquela terra, aquela paisagem, tudo aquilo foi criado e foi colocado ali nas mãos de Adão, para Adão conduzir, Adão direcionar. Mas eles tinham uma vida ali perfeita, estava tudo perfeitamente correndo bem, mas há algo ainda os fez cair. A serpente, o inimigo, Satanás, o tentador, veio e tentou Eva. Eva caiu na cilada da serpente e fez com que Adão caísse também. E por quê que eles caíram? Eles tinham tudo. Eles não precisavam de mais nada, mas apenas uma coisa eles não poderiam fazer, que era provar daquele fruto, que era o fruto da árvore do conhecimento. Ou seja, eles tinham tudo, mas mesmo assim o apego do coração deles estava naquilo que eles não poderiam ter. Aleluia! E por estar o seu coração apegado naquilo que eles não poderiam ter, eles cederam às tentações do diabo. Eles não caíram à toa, gente. Satanás não veio, só fez uma grande proposta. Não, provavelmente já tinha ali no coração de Adão e Eva uma semente de um certo interesse em querer saber o que tinha naquele fruto, qual era o sabor daquele fruto, o que eles poderiam alcançar em comer aquele fruto. Ou seja, o coração deles já estava sendo voltado para aquilo que eles não poderiam ter, para aquilo que não era da vontade de Deus na vida deles. E eles cederam ao pecado. Eles amaram naquele momento, no ato de decidir em provar o fruto que era proibido, que não era permitido, eles decidiram naquele momento escolher mais satisfazer a sua vontade do que a vontade de Deus. E ali foi a queda da humanidade. E desde lá para cá, o ser humano sempre tem sido provado e reprovado, porque o inimigo sempre coloca algo no coração do ser humano para ele amar, para ele desejar mais do que a Deus. Lembra do povo de Israel no Egito? Eles saíram do Egito em rumo à terra prometida, já não eram mais escravos, mas a mente deles ainda era de escravos. Eles estavam livres no deserto para adorar e servir ao Senhor, para ir em busca da sua nova terra que foi prometida, que Deus estava dando a eles um novo tempo de vida, mas mesmo assim a mente deles ainda continuava no Egito e nas suas idolatrias, onde várias vezes Deus encontrou naquele arraial ali pessoas que estavam idolatrando a imagens de esculturas. E todas as vezes a mão de Deus pesava sobre eles, porque Deus abomina a idolatria.
A idolatria é algo que enfurece o coração de Deus, porque nada pode substituir o lugar de Deus nas nossas vidas. Só que muitas vezes, inconscientemente, nós vamos permitindo que coisas, sonhos, pessoas, situações substituam o lugar de Deus em nosso coração. E muitas vezes nós clamamos por socorro, clamamos por um novo tempo, clamamos por bênçãos e essas bênçãos não acontecem, porque Deus prova o nosso coração e Ele vê que o nosso coração muitas vezes não está nele. Hoje é uma palavra forte, meus queridos, mas Deus está falando essa palavra porque Deus já está te exortando desde agora. Ei, eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua história. Eu vou te tirar desse cenário de dor e sofrimento. Eu vou abrir as portas, mas eu quero que o teu coração esteja centrado em mim, no meu evangelho, na minha palavra, na minha vontade. Eu quero que o seu amor por mim esteja acima de qualquer dinheiro, esteja acima de qualquer quantia, esteja acima de qualquer porta de emprego, de qualquer status social. Deus está falando para você, Ele vai mudar a tua história. Mas Ele quer que o seu coração esteja centrado nele. Que você guarde o seu coração da idolatria, da ganância e da avareza. Em nome de Jesus. Será se você crê nessa palavra? Será se você se compromete a ser fiel ao Senhor, independente de tendo pouco ou muito? Será se a partir de agora você se compromete a avaliar a sua vida e começar a consertar todas as áreas que você tem sido infiel a Deus? Será que você pode mudar isso no dia de hoje, tomar essa decisão? Senhor, a partir de hoje eu vou ser fiel a Ti. E eu creio que sendo fiel a Ti, o Senhor também será fiel a mim. Porque muitas vezes eu e você cobramos a fidelidade de Deus na nossa vida, mas nós não devolvemos essa fidelidade a Ele. E eu não estou falando só de dízimo e oferta, não. Eu estou falando de tempo, dedicação de tempo na presença dEle. Eu estou falando de santidade. Eu estou falando de muitas outras coisas. Mas nós vamos tomar essa decisão hoje. A partir de hoje nós vamos endireitar as nossas veredas, nós vamos endireitar os nossos caminhos, provar o nosso coração e ver aonde nós temos sido infiéis a Deus. Nós vamos tomar uma decisão e nós vamos endireitar as nossas vidas. E eu tenho certeza que endireitando os nossos caminhos, guardando a palavra, Deus vai fazer maravilhas ao nosso respeito. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo dia e amanhã nós estaremos de volta com mais um Orando a Palavra. Fique na paz.